E aí você vai perguntar: pastor, o que é trauma? Alguma coisa que marcou você no passado, você não consegue viver sem ele. Às vezes nós somos marcados pelos traumas de infância, e muitas vezes nós não esquecemos dele. Nós rimos, brincamos, cantamos, adoramos, até pregamos, mas de vez em quando aquele trauma que está dentro de cada um de nós começa a nos lembrar do nosso passado. E toda lembrança do passado muitas vezes traz uma tristeza tremenda. Existem pessoas que têm trauma porque perdeu o ente querido, outras pessoas têm um trauma porque foi traído, outras pessoas têm trauma porque não conseguem engravidar, porque lá no passado recebeu uma palavra de maldição. E muitas vezes são colecionadores de traumas. Mas o Espírito Santo te trouxe neste lugar para curar a sua vida. Quem quer? Ele te trouxe aqui nessa noite para tratar de você, mas tem que ser de dentro para fora. Porque uma ferida no corpo físico todo mundo vê, mas os seus traumas só você que sabe. E o Espírito Santo te trouxe aqui neste lugar. Existem pessoas que não se alegram mais de estar na casa do Senhor, porque os traumas estão te perseguindo. Mas hoje é o último dia para você colocar isso no altar do Senhor e sair daqui totalmente livre e liberto. Aleluia. Porque não vale a pena começar o ano que já está se findando e entrar o ano que vem com nossos traumas. Então Deus nessa noite Ele quer cuidar de você. Só que é necessário você deixar ser cuidado por Ele. Às vezes nós guardamos isso por tempos, e vamos guardando, os anos vão se passando, e aí parece que nada mudou em nossa vida. Pessoa chega depois de você, vai sendo curado, vai sendo liberto, você continua mesmo. Porque foi falado aqui questão do orgulho, né? Às vezes o nosso orgulho, porque somos pregadores, porque somos cantores, não se deixamos se tratar por Deus, porque eu tenho que mostrar que eu sou homem e mulher de Deus. Eu já ensinei aqui e vou ensinar de novo. Quem tem a graça não precisa aparecer, aparece mesmo sem querer. Então você não precisa fazer nada disso. O que eu preciso, você precisa, é deixar que o Espírito Santo venha tratar de cada um de nós. Abra sua Bíblia lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 4, também versículo de número 4. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está na casa, amém? Aleluia. Você que achou, coloca sobre os seus pés em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Jonas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, e era da idade de 5 anos, quando Jezreel chegaram a notícia da morte de Saul e de Jonas. Então a sua ama tomou a fugir, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco dos seus pés, e o seu nome era Mefi-bosete. Pode sentar em nome de Jesus. Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa revelar o coração da tua igreja, e que essa noite verdadeiramente seja uma noite de libertação para a nossa alma aqui neste lugar, porque eu já posso ver muitas almas aqui sedentas, Senhor. Muitos traumas, Senhor, nessa noite que precisa ser arrancado do coração da tua igreja. Aleluia. Então diz que existia um rei chamado Saul. Saul agora tinha um filho chamado Jonas, e Jonas tinha um filho chamado Mefi-bosete. Todos nós sabemos que Saul era rei de Israel, e ali tinha o seu filho e também agora o seu neto. Eu não sei se você tem costume de ler e estudar um pouco de arqueologia. Vai dizer a história que todo filho de 4 anos de idade, ele tinha seu primeiro momento de honra. O que era honra?
de um príncipe ou de um rei. Então aquele garoto já era honrado com 4 anos de idade. Só que agora começa um grande acidente sobre a tua vida. Chega a notícia agora que Saul estava morto. E logo após chegar outra notícia que Jonas também estava morto. Só que agora aquela mulher que tinha que proteger a sua vida, proteger o seu filho, a Bíblia diz que ela vai correr para salvar a sua vida. De repente, aquele príncipe, aquele menino que nasceu no berço de ouro, diz alguns pregadores que tinha sangue azul, cai e fica manco das suas 2 pernas. Agora pegaram aquele garoto e levam para um lugar chamado Lodebar. Para quem não sabe, Lodebar é um lugar chamado sem pasto, sem ovelha, sem futuro, sem nada, porque tudo que plantava em Lodebar não dava. Então Lodebar é um lugar do sofrimento, do esquecimento. Quem estava em Lodebar é porque estava ali para vegetar, não estava para viver. Porque Lodebar é um lugar terrível. Eu não sei se você já foi ali em Itaó. É parecido com aquele lugar. Ou seja, naquele lugar onde o povo se passava e jogava no lixo. E naquele lugar aquele povo vivia daquela forma. Só que Lodebar agora recebe a moradia de um príncipe. Só que ninguém sabia. O filho de Jonas herdeiro no trono. Pastor, o que você quer explicar? O príncipe fala, olha, eu estou aqui ansioso. Calma um pouquinho, você vai entender. Só que quando ele é levado para Lodebar, olhando para a história, a gente vai ver que um dia só ele perde seu avô, e um dia ele perde o seu pai, e um dia ele perde agora o desejo de ele não poderia mais ir para a guerra. Em um dia só ele perde a sua perna, em um dia só ele perde o seu orgulho, em um dia só ele perde tudo que ele tinha. Ainda é lançado num lugar chamado Lodebar. Aí eu pergunto para você nessa noite, muitas vezes você questiona, né? Enquanto Mefibosete está perdendo, você está só ganhando. Você sabia disso? Que é isso, pastor? Verdade. E muitas vezes nós ganhamos tantas coisas, ficamos chateados, tristes com Deus, porque parece que Deus tem que fazer aquilo que eu quero. Não, Deus só vai fazer aquilo que Ele quer. Você ganhou vida eterna, você ganhou família, você ganhou parente, você ganhou roupa, você ganhou calçado, você está sentado aqui. Só que Mefibosete estava lá. Só que olhando para a história, Davi agora faz um decreto. Qual é o decreto? Que matasse todos os descendentes da casa de Saul. Então, olhando para a história, você vai ver que Lodebar para ele foi um lugar de resgate. Porque se ele tivesse em Israel, ele estaria morto. Falar para o seu irmão, você está vivo. Ainda que você está em Lodebar, mas você está vivo. Às vezes você não é tão vivo, mas parece que você vive e morre. Porque nós não queremos abrir mão de coisas que muitas vezes não vai fazer mal hoje, mas amanhã pode te matar. Porque são traumas que você está carregando, que você precisa colocar para fora. E aí, irmão, você fica olhando para minha cara com o olho cheirado, porque já começou a mexer dentro de você. Então eu te digo uma coisa essa noite: não colecione mais traumas. Lance tudo nos pés do Senhor. É verdade, está vindo Lodebar, porque é morto de Israel. Então tem coisa que nós precisamos abrir mão para a gente permanecer firme na presença do Senhor. Deus, Ele te ama tanto que Ele não divide você com ninguém. Tudo aquilo que vai tirar da presença de Deus, Ele arranca fora. Porque Deus, Ele te ama. Deus permitiu que aquele menino quebrasse as pernas, porque senão ele estaria morto. O mais interessante é que quando você tem promessa, quando você tem sangue real, a Bíblia diz que lá no lixão, Mefibosete construiu uma família. Que é isso, pastor? Verdade. E quando ele volta para Jerusalém, a Bíblia diz que ele está agora com a Bíblia não diz, mas a história vai dizer que ele volta agora com 20, 26 anos aproximadamente. Ele já volta com filho, já volta com família. Quando Deus tem projeto e plano na sua vida,
não é um lugar que vai impedir as coisas de Deus acontecer. Só eu e você podemos limitar o poder de Deus na minha vida e na sua vida. O homem estava lá em Lodebar, mas a Bíblia diz que quando chega lá no capítulo 9, a Bíblia diz que o rei Davi fala: você e tua família vai comer todo dia na minha mesa. Ou seja, ele construiu família lá. E muitas vezes nós carregamos alguns traumas. O primeiro trauma que a gente carrega, irmão, é o trauma do físico. É ou não é? Mefibosete quebrou as pernas. Imagina você, um garoto que já andou na carruagem real, agora ele está impedido de ir à guerra. E todo filho de rei teria que ir à guerra. Era o auge daquela situação. E tem muita gente hoje que não se aceita no seu corpo físico. Tem muita gente que está traumatizada pelo cabelo que tem, pela roupa que veste. Tem muita gente que não se aceita da forma que é. É ou não é? Eu provo isso. E aí o seu trauma é no seu corpo físico. Ah, pastor, eu queria tanto ter o cabelo de fulano. Ah, eu queria tanto ter o corpito de fulano de tal. Poxa, fulano é bem bonito. Olha pra mim, eu sou igual o cão morto aqui em cima. Não é? Não se aceita. O seu problema é trauma no físico. Você queria ter o cabelo de fulano, né? Deus te fez dessa forma. Aleluia! Do jeito que você é. Não tenta mudar aquilo que Deus criou. Não tenta mexer naquilo que Deus moldou em você. E aí, porque você não se aceita, você começa a mexer no tempo de Deus, não é assim? Eu não é. Posso falar? Tem pessoa que não está satisfeita com o que tem, né? Se nasce com o cabelo enrolado, quer alisar o cabelo. Se nasce com o cabelo liso, quer enrolar. Nasce com o cabelo enrolado, bonitão. Ninguém tem igual. Mas aí, ó. Aí aquele que tem o cabelo liso, quer enrolar. Olha só, entendeu? Não se aceita da mesma forma que você é. Deixa eu te falar uma coisa. Não deixe as frustrações, não deixe que o pecado tira de você, afasta de você, porque você é príncipe. E tem coisa que arranca isso de você, a sua posição de príncipe, a sua posição de princesa. Não deixe que a dificuldade do estrago arranca isso de você. Com trauma ou sem trauma, Deus te chama de príncipe, você é princesa do Senhor, então não importa. Só que muitas vezes as coisas têm arrancado isso de você. Pergunto para você nessa noite: quantos traumas você está tendo de você nessa noite? E silêncio, né? Ninguém dá um glória. Glória a Deus! Ô glória! Eu letinha puxa saco. Amém, queridos? Amém. Quantos traumas você está carregando aí? Coloca isso no altar do Senhor essa noite. Tem gente traumatizado porque presenciou briga de mãe e pai, né, irmão? Tem muita criança que são traumatizadas com isso. Porque muitas vezes tem o pai batendo a mãe batendo o pai. Que é isso, pastor? Verdade. Tem mulher que é mais bravo do que o homem. E aí isso acaba causando um trauma dentro de você. E aí quando você cresce, você não quer se relacionar com ninguém. Você não quer casar porque você vê. Você pega casamento do seu pai como espelho para você, só que não é. E muitas crianças hoje estão traumatizadas. Brigas.
discussões, falta de amor, falta de perdão. Tem gente aqui que está pensando assim, poxa vida, o pastor está falando esse negócio doido aí. Eu tinha festinha no meu colégio, meu pai e minha mãe nunca foram lá, nem para dizer que eu existo. Isso acaba trazendo um trauma dentro de você, irmão. Aí você vê o seu amiguinho chegando, ou sua amiguinha, né? Sabendo que o pai ali presente, porque hoje, se você parar e ver, você tem muito órfão de pai vivo. Que isso, pastor? Verdade. Só tem pai para xingar, para maltratar e para brigar. Nunca tem um pai para dar um carinho, amor e dizer que ama. Isso acaba trazendo trauma dentro da gente. Porque muitos se levantam para te repreender, mas não para te dar a mão, te levantar no momento que você precisa. Então isso tem causado um maior trauma no meio do povo de Deus, querido. Aí o povo está totalmente desviado da casa do Senhor, porque e pior que muitas vezes é filho de crente, aquela coisa toda. Mas só que quando Deus te chamou, Ele te chamou para curar esses traumas que está dentro de você. Agora a Bíblia vai dizer lá no capítulo de número, presta atenção, capítulo de número 9, Davi agora se lembra que ele tinha uma aliança com Jonathan. E no capítulo 9 ele diz o seguinte: disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Zipá, e chamou-nos e vieram a Davi, e perguntou-lhe o rei: és tu, Zipá? E respondeu: eis que é aqui o teu servo. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Presta atenção. Então Zipá respondeu ao rei: ainda um filho de Jonas aleijado lá em Lodebar. O mais interessante é que quando Davi pergunta se tem alguém da casa de Jonas para que ele use de bondade, ele não tem resposta. Zipá agora não responde nada. Por quê, irmão? Porque todos sabiam que Jonatas e Saul eram inimigo número 1 de Davi. Só que quando ele fala para que eu use de bondade para com Deus, ele fala assim: opa. Aí ele vai dar branco, ele fala assim: ó, tem um ar, o aleijado, o nome dele é Mefibosete, está lá em Lodebar. Aí agora Davi manda buscar. Porque quando é com Deus, a coisa muda. Ainda que o inimigo até tenta contra a nossa vida, mas o nome de Deus tem que ser louvado. Ainda que o inimigo tenta fazer que nós lembramos do nosso passado, mas quando fala da bondade de Deus, as coisas têm que mudar. Porque Davi poderia ter um sentimento de vingança, porque ele liberou o decreto que todo descendente de Saul seria morto. Só que agora Davi manda buscar. E detalhe, na carruagem real. Sabe por que manda buscar? Porque naquele momento, aquele homem que era aleijado, sujo, ele era a pessoa mais importante daquela história. Só que existe um paralelo entre Jesus e o rei Davi. É que a Bíblia diz que Davi manda buscar. Só que com Jesus é diferente, ele vem buscar a sua igreja. A diferença não é mandar, a diferença é ir. A história com Jesus é diferente do que com o rei Davi. O que eu quero falar para você nessa noite, eu não sei qual a dificuldade que você está passando, mas vai chegar o tempo da tua exaltação, querido. Vai chegar o tempo do seu milagre, vai chegar o tempo da tua libertação. Vai chegar o tempo da cura do Senhor sobre a tua vida. Todo o trauma que você está carregando, Deus vai passar o sangue do cordeiro e você vai ficar
dia para mim e para você se Ele talhar na nossa vida. Aleluia. Ele precisa talhar na nossa terra. Ele precisa talhar em nós. Porque muitas vezes o sangue do Cordeiro está fé sobre a nossa vida, mas qualquer água sai. Agora corta uma perna, fica um dia sem lavar, que você vai ver que o sangue fica talhado, tem que enfregar para sair. E assim as nossas vidas, o sangue do Cordeiro vai talhar em cada um de nós. Satanás ele vai até enfregar, mas não vai sair. Porque o sangue do Cordeiro vai purificar de todos os pecados, vai curar os nossos traumas. Glória a Deus. Mas pastor, o que eu faço? O sangue do Cordeiro talhar em mim. Leva uma vida de santidade. Glória a Deus. Leva uma vida de compromisso com Deus. Porque não adianta nada, meu irmão. Você está com o cabelo feito, sandália feita, a melhor sapato, mas por dentro você está sujo, está podre. A Bíblia diz que somos como um sepulcro caiado. Você sabe o que é sepulcro caiado? Na cidade de Jerusalém, do lado de fora, existia algum sepulcro. E quando chegava no tempo da festa, o que eles faziam? Eles pintavam de cal na entrada da cidade, para todo aquele que viesse de fora, olhasse para a cidade e via que aquela cidade era uma cidade bem organizada e limpa. Jesus agora pega isso e coloca, chama os fariseus de sepulcro caiado. Por fora está belo, mas por dentro está cheio de ossos de defunto. Então não adianta muitas vezes nós estar de cabelo bonito, bem arrumado, bem cheirando, mas dentro de você existe traumas que você precisa arrancar para fora. Porque tudo que acontece, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pescar na sua alma. Então não adianta, meu irmão. Nós estamos lindos aqui por fora, mas dentro de nós tem coisa estragada que precisa colocar para fora nessa noite. Existe coisa na tua vida nessa noite que você precisa arrancar, se você quiser ser bem sucedido sobre essa vida. Aleluia. Para que o sangue do Cordeiro venha talhar sobre a sua vida, você precisa de uma vida de entrega. A primeira entrega é os traumas que você ganha. E como tem pessoas hoje traumatizadas dentro da igreja. Porque qualquer coisa tira o crente da presença de Deus. O que é isso? Traumas que não foram curados. Hoje em dia, se você falar um pouquinho rígido com o crente, ele sai da igreja. Não se pode mais falar com o crente. Se você discordar dele, a primeira coisa que ele fala é abandonar o ministério. O que Deus tem a ver com isso, querido? Então Deus te trouxe neste lugar para falar para você que você tem que estar belo por dentro e belo por fora. Aleluia. Os traumas são esses lixos que nós carregamos na nossa vida. Tem pessoas que estão carregando lixo há muito tempo. Está na hora de jogar isso fora. Aquilo que se foi, já foi, não vai voltar mais. Então passa por cima disso. Pastor, se for para liberar perdão, que perdoa. Se for para receber perdão, que receba. Mas coloca isso diante do altar do Senhor e vai ser livre. Vai frutificar, vai ser abençoado por Deus. Dá uma oportunidade para ser feliz. Glória a Deus, aleluia. Tem muita gente hoje, querido, que infelizmente está vivendo dessa forma. E Deus te fez para ser o povo mais feliz dessa terra. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele te limpa por dentro, mas se você deixar, porque por fora nem precisa, a gente já está vendo. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo te trouxe neste lugar. Aleluia. Para tratar da sua alma. Glória a Deus. Pastor, quando eu era pequeno eu fui molestada sexualmente por fulano de tal. E aí? Só tem uma coisa para você fazer: libera perdão. Aleluia. Vai voltar? Vai remendar alguma coisa? Pastor, eu fui traído. E aí? Esquece. Passa por cima disso. Entrega na mão do Senhor. Deixa Ele sarar. Que essa enfermidade nesta noite possa ser totalmente curada dentro de você. Em nome de Jesus. E muitas vezes nós estamos se achando injustiçados. Está trabalhando, Jé? Jé? Então que nessa
forte em nome de Jesus, irmão. Nós estamos num culto de batalha espiritual e de cura, mas é cura na alma. Aleluia. O que adianta a gente pular segunda-feira, pular domingo aqui, rodar, falar em outras línguas, mas quando você chega dentro da tua casa, só Jesus sabe. Você se alegra aqui, mas quando chega na segunda-feira, você tem vontade até de morrer, com a mão atrás da preta, se cortando. Agora tem essa mania de crente ficar se cortando. Isso é coisa do diabo, isso é coisa do demônio. Aí enquanto você está preocupado com os outros, você está morrendo. Aleluia. Cuide-se de você primeiro, para depois você cuidar de alguém. Como é que você vai cuidar de alguém? A Bíblia diz que poderá um cego guiar outro cego. É desse jeito aí mesmo. Cuida de você primeiro, cuida de Deus de você, se lava primeiro, arranca tudo, perdoa, libera perdão, para depois você cuidar de alguém, meu irmão. Aleluia, Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não somos daqui. Aleluia. Nós estamos aqui como peregrino numa terra estranha. Por quê, pastor? Porque a palavra do Senhor diz que isso aqui já é do maligno. O nosso lugar é os céus. No dia do arrebatamento, eu creio que todo mundo vai para a glória. Glória a Deus. Andar em rua de ouro. Vamos conhecer Abraão. A Bíblia diz que é uma nuvem de testemunho. Imagina nós entramos no tipo Maracanã, e lá naquela nuvem de testemunha, Pedro, João, Abraão, José, os discípulos, os anjos, e todo mundo aplaudindo e cantando Maranata, Maranata, Maranata. Porque você não é daqui, você é de lá. Então deixa essa doença aqui, querido. Deixa essa enfermidade aqui. Ele está te chamando nesta noite para curar sua alma. Ele é em cima do teu lugar, irmão. Oh, aleluia. Tem um louvor que a gente gosta muito de cantar. Eu não sou daqui. Ele vem me buscar. Aleluia. E com ele eu irei. Olha só a letra da música. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Aleluia. Yeshua, Você não é daqui, meu irmão. o Messias aguardado. Aleluia. Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado. Ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada
Mefibosete restaurado. Quando ele chega diante do rei, ele passa a tua situação. Ele diz: quem és tu, rei, que vem até a mim um cão morto? Ou seja, quem sou eu para estar diante do rei? Ele reconheceu que verdadeiramente ele não era nada. Você sabe quando que você vai ser curado? Quando você reconhecer que verdadeiramente existe ferida na sua alma e você precisa cancelar e renunciar a isso. Porque muitas vezes eu até sinto a dor, mas eu guardo para mim. A igreja vai se arrebatar. Aleluia. E essas doenças precisam ficar aqui na terra. Em nome de Jesus. Deus está te dando uma oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. A gente estava falando essa semana que ele coloca a libertação, mas você escolhe. Você sabe qual é o seu problema hoje? Para de pensar nos outros. Cuida mais de você. Quando você não está cuidando dos outros, irmãos, você não está dormindo, só está pescando na sua alma. Você se lembra quando aquela torre de gêmeas caiu? Quem se lembra? 2 aviões bateram. Existe uma filmagem ali que me chamou a atenção, você pode colocar lá. O homem vem correndo no meio daquela tragédia e começou a gritar: corra para salvar a sua vida. Aquilo ali me chamou a atenção naquele dia. Ela não olhou para trás, ela precisava correr e falar para os outros para correr para salvar a sua vida. O Espírito Santo está falando para vocês: corra para salvar a sua vida enquanto você pode. Aleluia. A Bíblia diz: louco, se ainda hoje dividir a sua alma. Como é que será? Deixa eu te falar uma coisa. Falar em línguas não te leva para o céu. Rodar no poder também não te leva para o céu. Pregar a palavra não te leva para o céu. Que isso, pastor? Não. Porque no último dia você vai dizer: Senhor, no teu nome eu peguei, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei, no teu nome eu cantei, no teu nome eu fui para a igreja, no teu nome eu fiz tanta coisa. Jesus lá do céu vai falar: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Você sabe por quê? Porque no nome de Deus a gente está fazendo todas as coisas. E no seu nome, o que você tem feito? Você já parou para pensar nesse negócio? Deus não te fez para você ficar pescando e colecionando feridas na sua alma. Deus, ele te chamou para você ser livre. Aleluia. Libertos. Tem crente, qualquer coisinha para receber retaliação. Mas ó, crente banana, vai receber retaliação. Vai receber retaliação se você não estiver buscando, não estiver direito no chão, meu irmão. Se você não estiver orando, não estiver jejuando, aí realmente, cuidado. O diabo tem que ser diabo não, tá? Libertação é um processo. Tá, querido? Todo dia nós estamos se libertando de alguma coisa. Todo dia. Quantos aqui ficam irados de vez em quando? Que isso? Tem que se libertar disso, tá, irmão? Ué, pastor, ira é pecado? Não. Quem falou que ira é pecado? Deus pecou? Mas ele ensinou. Só que a ira te leva a pecar. Porque quando você está irado, só Jesus, né? Ou quando você está irado, você dá um pouquinho de flor à pessoa. Eu estou irado, eu te amo, tá, meu amor? Precisamos de libertação todo dia. Quanta mentira você contou essa semana? Você ia falar não. Preciso de libertação. Quantas vezes você pegou essa semana? Você ia falar não, preciso de libertação. E às vezes as pessoas acham que libertação é aquela pessoa que está possessa. Existe 10 tipos de libertação: opressão, manifestação e possessão.
tropeçamos, olha. Molinha. Orou, repreendeu, acabou. Manifestação, maravilha. Você tira até agora a possessão. Tem que ter peito. Tem que ter espada do Espírito. Tem que ter capacete da salvação. Aleluia. Tem que ter coração da justiça. Tem que ter a preparação do evangelho da fé. Não é de qualquer jeito não, meu irmão. Mateus essa noite está te chamando aqui, sabe para quê? Para você ser um grande libertador de alma neste lugar. Mas para isso é necessário você se deixar ser curado por Deus. Às vezes você precisa de mais cura do que aquele que está possesso. Pastor, eu não me manifesto como se você se manifestasse. Sabe por quê? Quer sair tudo. Esses lixos que está dentro de você de uma vez só. Tem muita gente hoje que está oprimida pelo cão, mas tem medo da libertação. Mas a primeira libertação que você tem nessa noite é arrancar esse lixo dentro de você. Deixar essa marca do passado no altar. Aleluia. Arrancar de dentro de você esses traumas que você está carregando. Pois o Espírito Santo te trouxe aqui neste lugar. E se você que está afastado do Senhor, ou ainda não se converteu, não perca tempo não. Porque a Bíblia diz que é não piscar de olhos. Verdade. A gente pode dormir hoje e acordar na glória amanhã. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que estão salvo vai andar em rua de ouro. Aquele que não estão, tira a praga da igreja. Então se prepara, Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Pastor, eu sou filho de crente. Filho de crente não é neto de Deus. Pastor, eu gosto de ir para a igreja. Gostar de ir para a igreja não te leva para o céu. Então nessa noite aproveita essa oportunidade. Coloca essas feridas no altar. Aceita Jesus. E espera a volta dele. Para a gente cantar aleluia, aleluia, aleluia. Para a gente sentar junto com os profetas. Para a gente glorificar